Alô, galera concurseira, tudo bem? Intensivando a prova concursos para técnico do TRF da quarta. Meu nome é Alan, nós iremos trabalhar direito constitucional. Para vocês, sejam muito bem-vindos. Bacana eu poder trocar umas ideias com vocês aí na sua casa, no seu local de trabalho, aonde você estiver assistindo a aula. Muito legal, tá certo? Muita saúde e paz para você, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome, como eu falei, é Alan, eu trabalho direito constitucional já há cerca de 16 anos, tá? Sempre trabalhei em concursos públicos. Já dei aula em faculdade, mas o mote, o forte sempre foi em concursos públicos e Carlos Chagas a gente está vendo há muitos e muitos anos, muitas provas, inclusive do TRF anteriores, a gente já trabalhou com turmas presenciais, agora mesmo várias turmas da Carlos Chagas a gente tem visto as provas, tá certo? Tá? Então nós vamos trocar umas ideias, serão 20 aulas para a gente ver o programa. Pouquinho diferente de provas tradicionais da Carlos Chagas para técnico, o tópico começa... uma parte de constitucionalismo, tá? Que vai estar na apostila para você poder acompanhar melhor, Nós iremos trabalhar com os slides e tem uma apostila lá também, tá? Nos slides tem alguns exercícios, na apostila tem alguns exercícios, tá certo? Você sabe que numa prova concurso você pode entrar no site e no site tem um campo lá, resolução de questões. Assim que a gente fechar um assunto, depois vai lá, procura o mesmo assunto, procura FCC e faz algumas questões. Se você ficou na dúvida, manda lá para mim, tá certo? Tem o meu nome no site, você me adiciona lá no seu Facebook e me adiciona e manda inbox as suas dúvidas, tá certo? Ou, primeiro, eu recomendo que você reassista a aula, que aqui numa prova, isso aqui é uma vantagem, hein, meu? Você pode assistir as aulas várias e várias vezes. Dentro do período contratado, não tem esse negócio de uma vez, duas vezes, três vezes, no máximo que pode assistir, não. No período contratado, você pode assistir a aula sempre, tá certo? Várias vezes. Porque às vezes nós vamos trabalhar assuntos, repartição de competência, poder judiciário e tudo mais, poder legislativo, que são assuntos um pouco mais pesados. Processo legislativo é pesado, essa primeira parte de teoria constitucional, então às vezes você nunca viu isso, está começando a estudar agora, nunca teve contato com o constitucional. Isso é importante, tá? Isso é importante para você assistir a aula novamente, para você ir assimilando. Às vezes é assim, primeira vez você vê, pô, não entende nada, chongas. Às vezes vê a aula novamente, vai anotando, vai marcando e assim você vai guardando, tudo bem? Nosso programa é bem grande, tá? Temos bastante coisa, então essa foi uma breve apresentação e aí a gente já vai começar, vamos falar sobre conceito de Constituição, tá? Basicamente, em provas por aí, eles vão perguntar 3 tipos de conceito, o conceito sociológico, o jurídico e o político. Esses conceitos vêm junto com algumas palavrinhas, vem junto com o autor que puxa isto e algumas palavras, tudo bem? A gente precisa saber desses autores e dessas palavras. Nas provas eles acabam trocando, beleza? Vamos lá? Então, primeira coisa é o conceito sociológico. Você pode acompanhar pela apostila, tá? Conceito sociológico. Quem é que fala do conceito sociológico? O conceito sociológico é Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle, tá? Isso é uma coisa que eles trocam, eles vão dizer que Lassalle falava de outro conceito, tá? Não, o conceito de Lassalle é o conceito sociológico. Ferdinand Lassalle fala dos fatores reais de poder. Isso aqui eu preciso lembrar. Fatores reais de poder. A Constituição tem que representar os fatores reais de poder. Como assim, Alan? Olha só, a Constituição ela tem que representar a sociedade organizada, os fatores reais de poder. Na época de Lassalle, teria que representar os fazendeiros, os industriais, grande burguesia, a igreja, tá? Quem representava a sociedade, tá? Os fatores reais de poder, quem representava a sociedade. Hoje em dia não mudou muito não.
A igreja, os banqueiros, os fazendeiros. A pequena burguesia que La Salle falava, hoje você pode falar dos sindicatos. Isso não tem influência na sociedade? Um sindicato, a igreja, os industriais? Tem influência sim, tá? Tem influência sim. Então, a Constituição tem que representar o que a sociedade quer. Aí La Salle dizia o seguinte, se a Constituição não representa os fatores reais de poder, ela é simplesmente, vamos marcar outra coisa, uma folha de papel, que não vale de nada. Sabe de nada, inocente? Tá? Não vale nada. Tá? É uma folha de papel. A Constituição tem que representar os fatores reais de poder, senão ela é uma folha de papel. Ele dizia, inclusive, que se eu tiver um conflito entre a Constituição escrita e a sociedade real, os fatores reais de poder, esse aqui é que vai prevalecer. O que eles vão colocar? Que os fatores reais de poder ou que a folha de papel é o conceito, sei lá, jurídico, ou que La Salle é o conceito político. Então eles vão trocar essas ideias. Tem mais um materialzinho ali na apostila de vocês, beleza? Aí nós temos o conceito político. Conceito político é de Carl Schmitt. Carl Schmitt. Carl Schmitt. Para ele, para Schmitt, a Constituição, ela não decorre de uma questão social, sociológica. Ela decorre de uma decisão política fundamental. Decisão política fundamental. A sociedade se reuniu e politicamente eles decidiram. Para a gente viver numa sociedade organizada, a gente vai precisar ter regras, ter leis. E, acima de todas essas leis, a Constituição. Tá certo? Ou seja, é uma decisão política. Schmitt ainda divide entre Constituição e normas constitucionais, leis constitucionais. Leis constitucionais. Leis constitucionais, tá? A Constituição seria o elemento essencial, aquilo que tem que fazer parte de toda a Constituição, tá? Os elementos essenciais. O resto seriam leis constitucionais, leis constitucionais, tá? Estranho perguntar isso para prova de técnico, tá? Mas está no nosso edital, então vamos lá. Conceito jurídico, esse aqui, ó, cuidado, jurídico. Conceito jurídico, Hans Kelsen. Hans Kelsen. Ele separa em conceito lógico jurídico e jurídico positivo. Nós vamos nos ater ao conceito lógico jurídico, tá? Mas o que seria o conceito jurídico positivo? O conceito jurídico positivo tem que ser respeitado porque está positivado, está expresso na Constituição. O conceito jurídico positivo é isso. Quer dizer, nós devemos respeitar a Constituição porque ela está positivada, ela está expressa aqui, então todo mundo tem que respeitar o que está aqui. Mas a gente precisa ver o conceito lógico-jurídico. Aqui é que está a sacada e aí a gente tem que ter um pouco de atenção aqui, tá? Vamos ali marcar? Conceito lógico-jurídico. Famosa pirâmide Kelsen. Para o sistema de Kelsen funcionar, ele se baseia na seguinte ideia. Uma norma, ela é válida. Qual é a lógica do sistema? Por isso que ele fala de lógica jurídica. A lógica funciona assim. Uma norma é válida porque você tem uma norma de hierarquia superior que lhe dá validade. Só é válida por isto.
Então, por exemplo, eu tenho uma portaria, uma instrução normativa. Isto aqui só é válido porque existe um decreto do Executivo que diz que pode valer, deve ser respeitado a portaria, devem ser seguidas as portarias. Mas o decreto, que é um ato do Executivo, só é válido porque tem uma lei, que é um ato do Legislativo, que diz que o decreto deve ser respeitado. Mas a lei só é válida porque existe algo acima que diz que você deve respeitar as leis, que é a Constituição. A Constituição manda você respeitar as leis. Mas aí nós temos uma sinuca. Tudo bem. A lógica, eu estou entendendo, Alain. Há algo superior que lhe dá validade. Mas por que eu tenho que respeitar a Constituição? Aonde está dito que eu devo respeitar a Constituição? Aí é que está a situação. Você deve respeitar a Constituição por um ato que não está dito, que é uma norma fundamental hipotética, que não está posta, é pressuposta. Perdoem quem está vendo isso pela primeira vez, é um pouco juridiquês demais aqui, um pouco babaca isso aqui, gente, mas pode ser que caia para nós. É uma norma fundamental hipotética, que não está posta, é um pressuposto. Qual é o pressuposto? Cumpra a Constituição, respeite a Constituição. Porque se você não aceitar esse pressuposto, toda a lógica rui. Porque todo o sistema é baseado em que você deve respeitar a Constituição. Ao não respeitar a Constituição, você acaba ferindo esses direitos, essas situações. Tudo bem? Cumpra a Constituição. Cumpra a Constituição. Valeu? Beleza? Tranquilo? E o lógico jurídico é, depois que essa Constituição está posta, você deve respeitar essa Constituição. Beleza? Eu devo ter deixado ainda para vocês, talvez o conceito na apostila do Konrad Hesse. Ele fala do conceito da força normativa da Constituição. Hesse, um pouco diferente de La Salle, tá? Ele não diz que a Constituição é simplesmente uma folha de papel. Ele diz que a Constituição tem uma força normativa, que ela pode obrigar a sociedade, ela pode obrigar o Estado. Então, Konrad Hesse, força normativa da Constituição. Tudo bem? Tem umas questõezinhas aqui da Carlos Chagas para a gente fazer, mas antes da gente atacar isso, só para lembrar, o edital de vocês ainda fala do consonalismo, tá? Aí uma parte um pouco mais decoreba, está lá no material de vocês também. Alguns falam que o consonalismo surgiu na Inglaterra em 1200, lá 1215, eu era meio novo naquela época, tá? 1215, na época do João Sem Terra, tá certo? Ali os primeiros direitos foram criados ali. Aí eles chamam de um consonalismo, entre aspas, moderno, as constituições americana e francesa, que até elas trocavam as ideias, assim, porque você tinha americano que morou na França e aí trazia algumas ideias, isso lá para 1700 e pouco, final de 1700, tá? Então o consonalismo ali teria os primeiros passos em 1780 e pouco, 70 e pouco, com a Constituição americana e com a Constituição francesa, tá? Então uma ideia de consonalismo. Atualmente eles falam num neoconsonalismo, não acredito que para técnico vá perguntar efetivamente isso. Acho que isso é demais, mas está no programa, vamos atacar, tudo bem? Vamos fazer umas questões, 2 ou 3 questões sobre essa parte, aí a gente vai entrar em classificação da Constituição. Estamos vendo uma parte de teoria constitucional. Para você que está vendo isso pela primeira vez, nunca teve contato nenhum com isto, você pode achar que está muito difícil, pode achar que está muito difícil. Essa é uma parte difícil mesmo, assim, uma parte teórica, tá?
Então eu recomendo que depois você tenta assistir para assimilar, para ver o autor com o tipo de Constituição e tudo mais, tá? Falar mais uma coisa. A função de uma Constituição é limitar o poder do Estado. Esta é a função básica de uma Constituição, limitar o poder do Estado. Um Estado é muito poderoso. O indivíduo, você, eu, nós não temos como concorrer, brigar contra o Estado todo. Então, foi criada a Constituição para limitar o poder desse Estado. Esta é a ideia da Constituição, limitar o poder do Estado, tudo bem? E do constitucionalismo, tá certo? Fazer isso. Vamos ver umas questõezinhas práticas da Carlos Chagas até sobre isso? Vamos lá? Deixa eu falar. Eu tenho deixado aqui algumas questões que são tanto da Carlos Chagas quanto da UNB. Mas, Alan, a prova é da FCC. Eu sei. É que como a UNB faz verdadeiro ou falso, fica mais fácil da gente trabalhar. Algumas questões eu deixei também verdadeiro ou falso da Carlos Chagas para a gente trabalhar, tá? Mas, então, mesmo as questões da UNB são aproveitáveis para a nossa prova, sim. Só para você verificar como que eles perguntam e tudo mais. Mas é óbvio que você, quando for pegar umas questões de prova, tenta pegar da FCC. Vai lá no nosso site, resolução de questões, e faz lá as questões. Tudo bem? Então tá. Olha só. FCC. Muito bem. Constituição significa, essencialmente, decisão política fundamental. Decisão política fundamental. Ou seja, uma concreta decisão de conjunto sobre o modo ou a forma de existência política. Esse era o pensamento, no sentido político, de Ferdinand de La Salle. Você vê, Constituição pode ser a decisão política fundamental? Sim. Tá? Pode ser uma decisão concreta sobre a forma da existência política? Sim. Isso é o sentido político? Sim. Esse é o pensamento de La Salle? Não. La Salle é sociológico. Sociológico. Tá? Fernando La Salle, sociológico. Político, Carl Schmitt. Carl Schmitt. Tudo bem? Carl Schmitt. Beleza? Constituição é a norma fundamental hipotética. Olha só. E lei nacional, do seu mais alto grau. Lei nacional no seu mais alto grau. Normas infraconstitucionais. Na forma de um documento solene, Constituição Federal. Constituição Federal. Um livrinho. Somente pode ser observada certas prescrições especiais. Esse é o conceito lógico-jurídico de Jean-Jacques Rousseau. Não. Esse é o conceito de Hans Kelsen. Hans Kelsen. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tá. Mais uma. Acho que essa é a última. A verdadeira constituição de um país somente tem por base os fatores reais do poder, que naquele país vigem, e as constituições escritas não têm valor nem são duráveis, a não ser que exprimam fielmente os fatores do poder que imperam na realidade. Esse era o pensamento de La Salle, sentido sociológico. Então, cuidado. Sentido sociológico. La Salle. Sim ou não? La Salle fala dos fatores reais do poder? Sim. Tá? E aí ele diz que as constituições escritas não têm valor nem são duráveis, tá? A não ser que exprimam fielmente os fatores do poder que imperam na realidade. Tá? Então, veja só, ele fala que
constituições escritas não têm valor, tá certo? E nem são duráveis. Uma ideia de uma Constituição escrita é ser durável. E ela tem valor, sim. Uma Constituição escrita, ela vai ter o seu valor. Tudo bem? Tá? Ela tem o seu valor, sim. Por isso que está errada. Essa aqui é mais difícil, né, gente? Prova de defensor público, hein? Saiu o defensor público do Paraná agora, ontem. Estou gravando hoje, dia 20 de maio, tá? 20 de maio. Errada, portanto. Beleza? Acabaram esses slides. Vamos falar agora de classificação da Constituição. Várias classificações, tá certo? Inclusive, FCC gosta muito do professor Alexandre Moraes, tá? E aí nós vamos colocar uma classificação que ele adota e a própria FCC já perguntou em prova, tá? Muito bem. Quanto à origem, como que vem nas provas? Às vezes eles vão trocar isso, o tipo de Constituição. Tá? Ó, quanto à origem, quanto ao conteúdo, eles vão trocar. Eles vão dizer que quanto ao conteúdo, ela é promulgada e outorgada. Ou elas trocam o significado da classificação, ou elas vão trocar o nome. Hein? Tá? Cuidado aqui. Então, uma Constituição ela pode ser promulgada. É aquela que é democrática, como a nossa de 88. Veio da vontade popular, uma Assembleia Nacional Constituinte. Uma Assembleia Nacional Constituinte. Ou ela é outorgada, é aquela que é imposta. É aquela que é imposta, tá? Imposta. Tudo bem? Beleza? Imposta. Valeu? Tá. A de 64, a polaca do Getúlio Vargas, tá? Uma que não é democrática. Eles vão inverter isto. Beleza? Fazer uma questãozinha, já vi uma questãozinha ali, ó. As constituições promulgadas se apresentam por meio de imposições do poder de determinada época, sem a participação popular, tendo natureza imutável. Se apresentam como imposições, sem participação popular, não. Essa é a outorgada. Valeu? Quanto ao conteúdo formal e material, isso aqui é bacana. Tudo que está no livrinho, tudo que tiver no livrinho é formalmente constitucional, tá? Tem vários dispositivos que os autores falam que não precisava estar na Constituição. Sistema tributário, ordem econômica, ordem financeira, mas eles estão na Constituição. Por estarem na Constituição, eles são formalmente constitucionais. Já o conteúdo material são aqueles elementos essenciais que têm que fazer parte de qualquer Constituição. Por exemplo, a organização do Estado, os direitos e garantias fundamentais, individuais. Os direitos e garantias nos Estados Unidos é diferente da Grécia, que é diferente da Rússia, que é diferente do Brasil. Tá? Mas lá eles têm direitos e garantias, aqui nós temos direitos e garantias. E a organização do Estado. Tá? Forma de Estado, a gente vai ver isso numa outra aula. Forma de governo. Como o Estado se organiza. Beleza? Muito bom. Mais uma perguntinha. As constituições formais constituem, no conjunto de regras materialmente constitucionais, editadas com legitimidade, estejam ou não codificadas em um único documento? Ora, formal tem um único documento. Tá? É uma Constituição. E é um conjunto de regras materialmente constitucionais? Não. Pode ser material,
Na Constituição Federal você tem regras materiais, materialmente constitucionais, e regras não materialmente constitucionais. Temos dos dois tipos. Temos dos dois tipos. Tudo bem? Quanto à forma, pode ser escrita e não escrita. Cuidado, não escrita não é que ela não tenha elementos escritos. Toda a Constituição tem elementos escritos. Não escrita é aquela que não é num documento único. Eu vou ter leis constitucionais, vários dispositivos. Posso ter jurisprudências. Eles dão o exemplo da Inglaterra. Na Inglaterra, você não tem um documento único. Você não vai lá e compra uma Constituição. Lá não existe isso. Diferente do Brasil. Diferente do Brasil. Beleza? Tá? Tranquilo isso? A Constituição brasileira é escrita. É num documento único escrito. Feito num determinado momento. Foi feita a Constituinte exatamente para fazer essa Constituição. Modo de elaboração, dogmática e histórica. Também a nossa é dogmática e a histórica ela é feita, é o exemplo da Inglaterra. Dogmática sempre escrita. Ela tenta representar a sociedade naquele momento. As ideias daquela época. Tudo bem? Beleza? Aqui, ó. Cuidado aqui, uma classificação aí do Alexandre Moraes, hein? Tá? Uma Constituição, ela pode ser imutável, tá? Aqui a gente ainda não estamos falando a regra, tá? Não falamos ainda do Alexandre Moraes. Imutável é aquela Constituição que nunca poderia ser mudada. Não existe isso. As Constituições sempre podem ser melhoradas. A nossa Constituição, em tese, ela é rígida. Tá? Constituição de 88 é rígida, em tese, tá? Vamos fazer essa questão, se aparecer para vocês, por eliminação. Vamos fazer por eliminação. Uma Constituição é rígida quando eu tenho um processo especial, mais difícil para alterar uma Constituição. Para eu mudar uma Constituição, eu preciso de um esforço maior do que eu tenho para mudar uma lei. Eu preciso aprovar por 3/5 dos votos. Tá? Nós vamos ver processo legislativo, aí nós vamos falar isso lá para frente, daqui umas 8 aulas mais ou menos. Tá? 3/5 é 60% de cada casa do Congresso e eu preciso de 2 turnos. Eu voto 2 vezes na Câmara e 2 vezes no Senado. Eu vou precisar de 2 turnos, tá? Uma Constituição flexível é aquela que eu posso mudar com o mesmo quórum de uma lei. Eu posso mudar a lei ou a Constituição. Eu posso mudar a lei ou a Constituição. Tem o mesmo quórum, tudo bem? Uma semirrígida é parte, eles podem colocar semirrígida ou semiflexível, tá? Parte rígida e parte flexível. A nossa primeira Constituição foi assim. Era parte flexível e parte rígida. Parte era facilmente modificável, parte dificilmente modificável. Só que o Alexandre Moraes, ele considera a nossa como super rígida. Então, dependendo da prova que você for fazer, outras bancas, eles vão considerar a nossa rígida. O Alexandre Moraes considera super rígida, a Carlos Chagas, numa das provas, já considerou isso. Tá? Então, pode ser que apareça essa como correta, a maioria dos autores vai dizer isso aqui, mas o Alexandre Moraes chama isso. Por quê? Porque ele diz que parte é rígida, parte eu posso modificar com um processo difícil, e parte não pode ser modificada para diminuir. São as chamadas cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º. Num outro momento a gente vai trabalhar isso, tá? No nosso programa, o processo legislativo. Então nós vamos falar sobre isso, tá?
O que é uma cláusula pétrea? É aquela que não pode ser objeto de emenda. Eu não posso modificar a Constituição para reduzir, para diminuir, para retirar, para suprimir. Isso é cláusula pétrea. Quer dizer, o Alexandre Moraes diz que uma parte eu posso mudar, com um quórum difícil. A outra parte, nem mexer nela eu não posso. Por isso que ele chama de super rígida. Então, cuidado, nosso tempo estourou, mas só para a gente finalizar. Pode ser que apareça como rígida, muitas provas, muitos autores vão chamar de rígida. Eventualmente pode aparecer como super rígida aí é a classificação do professor Alexandre de Moraes. Valeu? Ótimos estudos e beija muito.